Compartilho com você o Evangelho do dia 17 de fevereiro, quinta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho é de Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ao longo do ano, muitas vezes a liturgia propõe para nós o Evangelho que acabamos de ouvir. Hoje, quero convidá-la para olharmos para Pedro, pois nele nos sentimos representados. Neste episódio do Evangelho do dia, Pedro expressa o sentimento que há no coração de toda pessoa de fé. Há momentos em que nós percebemos claramente o mistério de Deus e falamos com convicção daquilo que Deus revelou ao nosso coração. Outras vezes, nós somos levados pela nossa humanidade fraca e débil e expressamos o pensamento do mundo. Rejeitamos o sofrimento e repudiamos tudo que pode causar contrariedade, dificuldade em nossa vida e na vida das pessoas que amamos. Como Jesus reage diante das duas faces de Pedro? Quando Pedro é porta-voz do mistério de Deus, afirmando que Jesus é o Messias, Jesus o elogia, dizendo que é revelação divina e pede que guarde tal segredo até o momento oportuno. Quando, porém, Jesus diz abertamente qual o caminho do Messias, ou seja, ele será rejeitado, humilhado e morto na cruz, para depois ressuscitar, Pedro, tomando Jesus à parte, começa a repreendê-lo. Aqui Jesus reage repreendendo Pedro com uma das afirmações mais duras do Evangelho. Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Existem pessoas que não conseguem ouvir alguém falar e permanecer em silêncio. Este é o caso de Pedro. E nesse ímpeto de falar, às vezes acertava e às vezes errava. Nessa passagem do Evangelho do dia, primeiro Pedro age movido pelo Espírito Santo e responde com precisão a pergunta de Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou?
Porém, logo em seguida, movido pelo impulso humano, suas palavras são motivos de repreensão por parte de Jesus. O Papa Francisco sintetizou o Evangelho do dia em 3 palavras, dizendo que conhecer, confessar e aceitar o caminho que Deus escolheu são 3 etapas a ser percorrida para viver o discipulado de Jesus. Então, pensando nas atitudes de Pedro, perguntemo-nos, diante de Jesus que também nos pergunta quem Ele é, respondemos impulsionados pelo Espírito Santo? Aceitamos a possibilidade de passar pelo sofrimento, dificuldades, ou fugimos, rejeitamos tais possibilidades? Que o Senhor nos ajude a viver com coerência a resposta que damos e devemos dar sempre à pergunta de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e fique com Deus.